ela me mandou uma mensagem dizendo assim: o Max me chamou pra um date. Max é o meu marido, que no caso era o nosso professor. O dia que uma japonesa quis roubar meu marido. Quando eu conheci o meu marido, eu de cara me apaixonei. Só que ele tava focado em outra área que não era o Brasil. Porque como ele ia fazer faculdade de japonês, detalhe, eu não sabia disso, ele estava focado nessa área aí. Não julgo ele porque eu tava fazendo a mesma coisa, só queria saber de gringo porque eu tava focada no inglês e ele que só queria saber de japonesa porque ele tava focado no japonês. Só que eu fiquei muito triste mesmo, porque ele só saía com japonesa. Saía, que eu quero dizer, gente, tipo, sair pra jantar, sair pra almoçar. Ele só saía com as japonesas e não queria saber de mim. Ele só chamava as japonesas pra jantar e eu tava ficando muito chateada porque eu tava gostando muito dele. Pra quem não sabe, meu marido era o meu professor do intercâmbio. E teve um dia que eu tava lá na sala de aula do intercâmbio e uma japonesa ia ser a última semana dela. E eu convidei ela pra ir almoçar pra gente poder se despedir. Aí a gente foi sair pra almoçar, só eu e a japonesa, e eu resolvi me abrir pra ela. E contei pra ela que eu tava muito triste porque o boy que eu gostava, que era o nosso professor, só gostava de japonesa porque ele só saía com japonês. Todas as amigas dele eram japonesa. E que eu tava muito triste com isso porque eu realmente gostava dele, mas ele só queria saber de japonesa. Eu me abri com essa japonesa. E eu bem percebi que quando eu tava falando tudo isso pra ela só tava quieta, ela não falava nada, ela só ficava muda me olhando. Eu acho que ela tava entendendo o que eu tava falando, só que ela não conseguia se comunicar comigo, porque o inglês dela era muito pior do que o meu. Isso porque o meu inglês era muito melhor do que o nível da sala que eu tava, porque eu tava na sala de nível básico, porque o meu marido, que no caso era o meu professor de inglês, não me passava de nível porque ele queria que eu ficasse na sala dele. E eu ainda achando que ele não gostava de mim. Enfim, eu desabafei lá com a japonesa, eu não sei se ela tava entendendo ou não, eu tava desabafando, ela só tava me escutando. No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem dizendo assim: o Max me chamou pra um date. Max é o meu marido, que no caso era o nosso professor. A continuação dessa história vai ter que ficar pro próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Já me segue aqui que eu vou postar isso ainda hoje.